Fala pessoal, tô de volta com as últimas notícias do Fluminense aqui no canal do Lessa e confesso pra vocês, eu gostaria muito de trazer notícia boa, de verdade, aqui pra vocês no canal do Lessa, mas não anda fácil, né? Convenhamos que desde esses jogos finais aí do Campeonato Carioca não anda fácil trazer boas notícias aqui pra vocês, depois da lesão do Fuentes, que é uma lesão séria, complicada. Hoje temos mais um caso, mais um jogador lesionado e eu vou trazer notícias de agora aqui para vocês, atualizações sobre o caso do atacante Riquelme. Mais um jogador que vai ficar um tempo fora. Infelizmente ele sofreu uma entorse no joelho esquerdo na atividade de ontem. Essa lesão ela foi confirmada pelo Fluminense no início da tarde desta quarta-feira. E agora há pouco o GE publicou a informação de que o Riquelme, infelizmente, tem uma lesão grau 2 no joelho esquerdo e com isso vai ficar parado por pelo menos aí 2 meses. Essa é a informação que a gente tem no momento. Por pelo menos 2 meses o Fluminense não terá Riquelme. A gente está hoje dia 19 de março. A gente está falando de se pelo menos 2 meses lá caminhando para o final de maio. Ou seja, a gente vai perder o Riquelme também no momento importante. Agora começa o Campeonato Brasileiro, começa a Copa do Brasil, não, sequência da Copa do Brasil, também o início da Copa Sul-Americana. É duro, é complicado, impressionante como a gente vem dando azar com isso. É claro que se trata de uma fatalidade, né? A própria lesão do Fuentes, apesar de ser uma questão muscular, é muito mais uma fatalidade, é uma lesão que não é muito comum. E a do Riquelme foi uma dividida, né? O pé dele acabou ficando preso ali no gramado e eu confirmei essas informações que eu estou trazendo aqui para vocês. O Edgar Marcelo de Sá, Marcelo Neves, Giba Pérez, eles publicaram lá no GE. Eu confirmei essa informação, esses detalhes de que todo mundo lamentou muito porque foi um lance bobo, não foi um lance, não foi uma entrada agressiva, foi uma situação de jogo, o pé dele acabou ficando preso ali e infelizmente o Riquelme teve essa lesão. Passou pelos exames ao longo desta quarta-feira e essa lesão foi constatada. Então é mais uma preocupação que o Fluminense tem aí para a sequência de 2025. A gente vive a expectativa de ver Paulo Henrique Ganso voltando ali a previsão do Fluminense, pelo menos, era de segunda rodada do Campeonato Brasileiro, se tudo der certo. A gente espera que ele volte a treinar já aí nesses próximos dias, depois de ter que parar novamente para passar por um procedimento médico, um procedimento de ablação. Ele já passou, esse procedimento foi considerado um sucesso e a tendência é de que ele volte muito em breve às atividades para ficar à disposição do Mano Menezes ali no início do Campeonato Brasileiro. Nesse momento de data FIFA acaba sendo importante também para ganhar um tempo a mais até ter o Ganso de volta. Mas o Fuentes e o Riquelme agora, infelizmente, vai demorar um pouco mais. O que nos resta é torcer para que ele tenha uma recuperação excelente e que ele possa voltar o quanto antes aí aos treinos com os demais companheiros. É uma pena, mas essas coisas acontecem, né? Para vocês verem como a bruxa tá solta. Eu tava gravando esse vídeo aqui e durante a gravação desse vídeo chega a informação, também saiu agora há pouco lá, publicado pelos amigos do GE, de que o Isaac, que vem, a gente sabe, o Isaac hoje faz parte do elenco profissional do Fluminense, outro garoto que subiu junto com o Riquelme, foi emprestado para um jogo do Sub-20 contra o Internacional, deixou o jogo com dores também no joelho, e vai ser examinado nesta quinta-feira, vai passar por exames para saber a gravidade da lesão. É impressionante também o momento que o Fluminense está vivendo nesse sentido. Óbvio que o Riquelme vinha num processo mais avançado, de ter oportunidades ali com o time principal, né? Vinha entrando muito mais na equipe, o Isaac teve chance ali no Carioca, mas depois acabou não tendo outras oportunidades com o Mano Menezes, mas é claro que é muito ruim, assim, qualquer lesão, ainda mais lesão no joelho, sempre preocupa, sempre assusta. O que resta pra gente é torcer para que não seja que não tenha necessidade de cirurgia. O Riquelme, ainda bem, assim, poderia, é ruim, claro que é ruim, mas poderia ter sido muito pior. Poderia ser uma lesão de ligamentar e ele ter que passar por uma cirurgia e perder quase toda uma temporada. Se Deus quiser, o Isaac não vai ser o caso. Mas lesão no joelho sempre preocupa demais. O caso do Riquelme é até a mesma lesão que o Alexander sofreu, lembra? E ele voltou um pouco mais ali de um mês, porque teve uma
uma evolução muito rápida, mas alguns jogadores demoram um pouco mais, e mesmo dentro de um grau 2 da lesão, mesmo sendo a mesma lesão, às vezes tem ali um detalhe ou outro que acaba atrasando um pouco mais a recuperação. Mas enfim, sobre Isaac a gente vai ter que aguardar os exames. Sobre Riquelme, muito ruim, mas pelo menos não é um caso cirúrgico, né, o que poderia ser muito pior. É aquele negócio de enxergar o copo meio vazio e meio cheio, né? Falando ainda de jovens, de destaques, o Fluminense pela primeira vez na história terá 3 jogadores convocados de uma vez só para suas seleções. E o detalhe é que não são brasileiros, né? O próprio departamento do Fluminense de memória, o Flumemória, que fez esse levantamento. Na atual janela, os meias Arias, defendendo a seleção colombiana, o Lescano pela seleção paraguaia e o atacante La Vega, da seleção uruguaia, todos foram convocados para esta rodada de eliminatórias da Copa do Mundo. E teria também o Gabriel Fuentes, se ele não tivesse lesionado, porque ele estava na pré-lista da Colômbia e muito provavelmente seria chamado. Infelizmente, ele teve essa lesão e, enfim, o que impossibilitou, portanto, a sua convocação. O Bernal também vem sendo convocado, ou vinha pelo menos sendo convocado com frequência ele pela seleção uruguaia. Então são jogadores que o Fluminense está apostando, jovens destaques nos seus países, que o Fluminense está apostando bastante, com a expectativa de ter um retorno, obviamente um retorno esportivo, um retorno técnico em campo, que é muito necessário para a gente também, mas futuramente, quem sabe, um retorno financeiro. Então talvez agora, pelas seleções principais, a gente vai poder ver o Lescano jogar, agora como jogador do Fluminense, né? O Lescano, o próprio La Vega, não devem começar o jogo, evidentemente, mas o Lescano já é há algum tempo apontado como o melhor meia do futebol paraguaio, não é de agora. Então pode ser, quem sabe, que ele tem de fato ali uma chance de mostrar um pouco seu futebol, e quem tiver curiosidade vai ficar de olho certamente nos jogos aí das seleções para a gente acompanhar os jogadores do Fluminense convocados para esta rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. E um outro assunto aqui que é importante para todos nós, e a gente sabe que vai ser um assunto muito relevante ao longo de 2025, lembrando que esse ano é ano de eleição também. Essa matéria foi publicada pelo jornalista Diogo Dantas, no O Globo. Então sempre que eu publico aqui, eu trago para vocês informações de outros colegas, eu deixo isso bem claro, né? O que eu consegui apurar e o que são informações de outros jornalistas. Sobre isso eu não consegui apurar nada ainda. É uma informação que foi publicada pelo jornal O Globo, que evidentemente é um jornal que tem peso, tem relevância. E ele publicou o seguinte: o grupo político Tricolor de Coração engrossou o movimento contrário à venda da SAF do Fluminense. Só que, ele coloca aqui, o problema é que ele era alinhado ao presidente Mário Bittencourt, que é quem está de frente no comando das negociações e da SAF do Fluminense. Era o grupo alinhado. O racha na situação em ano eleitoral foi visto como mais um obstáculo para o presidente seguir com a pauta da SAF sem o debate ou os debates exigidos pelos conselheiros e sócios nas Laranjeiras. O grupo de apoio panfletou no primeiro jogo da final do Carioca e fez campanha contra a venda da SAF, alegando que o Fluminense tem a base de Xerém como fontes de recursos. A gente viu que realmente tinham vários panfletos contra a chegada da SAF no Fluminense. Esse grupo está se levantando como uma oposição para concorrer às eleições e tentar barrar esse projeto de SAF. Integrantes da oposição já batem nessa tecla há mais tempo. Agora Mário Bittencourt perde um apoio importante e fica mais isolado na tentativa de fazer um sucessor após 2 mandatos. O Tricolor de Coração teria rompido com o presidente em função da falta de transparência sobre a SAF. O clube alega que vai levar o debate aos sócios assim que receber uma proposta de compra. E o BTG, como sabemos, é o banco que está buscando investidores no mercado, sendo um de seus sócios o André Esteves, que é tricolor. Além do Gabriel Paes, que é outro nome de frente, da linha de frente ali do BTG, que está, enfim, conduzindo essas conversas. O banco ficou de apresentar, como sabemos, também possíveis interessados, mas ainda não houve essa proposta oficial, que internamente, pelo menos pelo que dizem, ela vai chegar muito em breve. Então é um grupo de oposição que está se levantando e, de fato, já chegou até mim diversas conversas e informações de que estão batendo muito nessa questão da SAF. Vão bater muito nesse sentido.
porque eles acreditam que muita gente não é assim tão a favor da SAF no Fluminense. Eu já dei minha opinião sobre SAF aqui, não vou falar sobre tudo isso de novo, até porque teremos mais oportunidades, mas eu sinceramente não vejo, sendo bem sincero, uma oposição bem organizada, com um debate bem fundamentado, sério, que vai conseguir barrar um sucessor do Mário Bittencourt, porque a gente sabe que vai, independentemente de SAF, vai ter eleição para presidente do Fluminense esse ano. O Mário vai tentar eleger um sucessor, mas resta saber se esse sucessor vai comandar também o futebol ou se o futebol já estará vendido para uma SAF. Essa é a questão. Não vejo ainda com nenhuma clareza um movimento concreto que vá conseguir barrar tanto o projeto da SAF quanto impedir um sucessor do Mário Bittencourt. Estou falando hoje, né, pelo que a gente está vendo hoje. Essa comunicação, seja lá quem for, precisa ser muito bem feita com todos os torcedores, com todos os sócios, para que cada um apresente ali a sua proposta e possa, de fato, apresentar uma candidatura viável e forte para concorrer nessas eleições. E também para dialogar com o torcedor que é contra e não precisa ser convencido. Tem que dialogar com o torcedor que é favorável à SAF. Eu não consigo ver hoje, não consigo ver uma forma de viabilizar um Fluminense forte, competitivo, brigando por títulos, contratando grandes jogadores, com essa dívida que tem, que vai subindo a cada ano, sem o dinheiro que vem de fora. Hoje eu não consigo ver isso. Pode ser que alguém me convença em algum momento. Hoje eu acho que a SAF é o caminho viável para que o Fluminense possa realmente disputar títulos com regularidade, que é o que a gente quer. Agora, para quem você vai vender, como você vai vender, essa é a questão. E é isso que o torcedor realmente tem que ter transparência para acompanhar, para ver, para analisar, para olhar, para saber se o clube está seguindo no caminho certo. Acho que essa é a discussão mais importante. Só que, enfim, vamos aguardar essa proposta oficial, ela tem que chegar, depois ela vai para a Assembleia Geral, depois ela vai passar pela aprovação dos sócios. Tem um caminho longo a ser percorrido até lá. Mas é fato que um grupo está se juntando e está tentando se fortalecer nos bastidores para vir com uma proposta contrária a esse movimento de SAF. Beleza, pessoal? É isso, vou ficando por aqui. A gente volta assim que possível com mais informações, mais notícias do Fluminense. Eu vou te pedir também para você deixar o seu like, se você puder se inscrever aqui no canal se você não está inscrito, né? Ative as notificações, seus comentários também são sempre muito importantes. Conto com a participação de todos vocês. Sempre que puder, indique aí o canal do Lessa para quem você conhece, beleza? E assim, devagarzinho, a gente vai crescendo cada vez mais por aqui. Tamo junto, valeu!